Olá, pessoal. Estamos lá nas nossas aulas de análise combinatória. Então, vamos só recapitular aí. Então, a gente viu algumas dicas para identificar melhor se é arranjo, permutação ou combinação. Falou em arranjo, o que você lembrou? Você ordena e você também escolhe. Falou em permutação, você tem que lembrar que você só ordena, ou seja, quem participa não me interessa. Basicamente, a gente pensa que a gente pegou todo mundo, ok? Então, eu pego todo mundo e a minha preocupação é a ordenação, beleza? Combinação, eu só escolho. Então, uma forma de identificar quem é pensar nesses comandos. Se eu escolho, ordeno, arranjo. Se eu só ordeno, permutação. Se eu só escolho, combinação. Como eu te disse nos vídeos passados, gente, lembra que nem todo exercício tem que obrigatoriamente se enquadrar em um dos três. Pode ser, às vezes, um princípio multiplicativo no ICRU, tá? Pode ter exercício que eu utilizo mais de um caso, ou seja, eu faço um arranjo, depois eu faço uma combinação, eu faço uma permutação. Então, ou seja, cuidado, tá? A análise combinatória, gente, é um conteúdo de probabilidade, também já inclui os dois, né, nessa roda, que vocês vão ver o seguinte, você tem várias formas de resolver a mesma questão. Tem várias maneiras de você conduzir o seu raciocínio. Então, uma dica para vocês, principalmente na modalidade do CESP de prova de certo ou errado, é muito comum o aluno errar feio o raciocínio, mas às vezes ele acerta o gabarito. Então, toma um pouquinho de cuidado com isso, certifique-se que você está, na hora que você está fazendo questões, que você realmente, o seu raciocínio esteja adequado. Assim, como é que eu faço isso, gente? Use a internet para o seu benefício. Né? Eu falo, vocês têm tanto grupos aí, grupo de concurso, grupo disso, grupo do WhatsApp, grupo do não sei o quê. Faça um grupo aí de questões mesmo, de resolução mesmo, para que vocês consigam comparar. Primeiro que você tem que entender, assim, tem que ter coerência seu raciocínio. Esse tipo de resolução, somei, subtrair, dividir, opa, deu resultado. Para com isso, tenta justificar, através da parte de conteúdo, o seu raciocínio. Esse é o primeiro passo. Se você não conseguiu justificar, gente, pode ser que tenha alguma coisa equivocada. A sua resolução tem que ter embasamento, beleza? Então, vamos lá. Na aula passada, eu fiz um exemplo com vocês, né, que eu coloquei uma diferencinha lá em arranjo, permutação e combinação. Então, nós estamos continuando esses exemplos. Então, exemplo 2. Então, o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou te dar vários exemplos aqui para a gente construir uma linha de raciocínio, tá? Eu quero só que você abra a mente. Às vezes eu vou falar grupo de mulheres, mas você vai ter outros exercícios que vão se adequar àquilo ali, ou seja, que vão ter um perfil parecido, tá? Claro que aí a gente não consegue, e a análise combinatória tem uma versatilidade muito grande de abordagem. Então, qual que é a nossa principal missão? É você conseguir fazer um paralelo dos exercícios, né, que a gente tem de concurso para o CESP com os exemplos que eu vou dar aqui. Assim, mas a gente vai fazer questões mais específicas do CESP? Claro que vai. Só que, para começar, o CESP ele trabalha muito análise combinatória e probabilidade junto. Então, assim, a construção da matéria, gente, eu preciso de exemplos que vão fazer você evoluir, tá? Para você realmente chegar lá e conseguir, daqui a pouquinho, fazer uma questão do CESP, onde numa mesma questão, ele põe tudo junto e misturado, beleza? Ok. Então, vamos lá, galera. Deixa eu dar licença aqui um pouquinho, né, que eu já fui adiantando a nossa vida. Então, tá aqui, ó, continuando os exemplos. Considere um grupo de 5 mulheres, Ana, Beatriz, Carla, Daniele e Flávia. De quantas maneiras distintas podemos formar uma comissão com 2 dessas mulheres? Então, aqui, ó, cada exemplo que eu vou te dar, gente, ele tem um objetivo diferente, tá? Para eu te mostrar algum detalhe. Então, vamos pensar aqui. Eu quero formar uma comissão com 2 mulheres, eu tenho 5 mulheres aí possíveis, ok? Gente, eu ordeno, se eu falar que é uma comissão Daniele e Flávia, ou Flávia e Daniele, isso altera a comissão de mulheres? Altera a dupla de mulheres? Não altera. Então, repara o seguinte, só me interessa quem participa da comissão. A ordem delas não altera. A comissão Flávia, Daniele, Daniele e Flávia é a mesma comissão. Tá claro isso, galera? Então, ou seja, se eu percebo na questão que o único comando que eu tenho é o comando de escolher, se é o comando de escolher, eu sei que isso é um caso de combinação. Então, só me interessa, gente, saber o que eu quero nessa questão.
escolher quem são as mulheres. E aí você já vai decorar e falar juntinho comigo. Seu escolha é caso de combinação. Seu escolha é combinação, seu escolha é combinação, combinação é escolha. Então, seu escolha é um caso de combinação. Então, a única coisa que eu quero aqui, gente, é uma combinação. Então, uma combinação de 5, 2 a 2. Ou seja, eu tenho 5 mulheres, eu quero escolher 2. Tá claro? Gente, copiaram aí para eu ganhar um pouquinho de espaço aqui? Beleza. Então, vamos só apagar aqui algumas coisas, tipo tudo, para não ficar muito emboladinho. Então, olha só, nessa questão 2, né, nesse exemplo 2, eu tenho lá 5 meninas e eu quero escolher 2. Se a escolha é um caso de combinação. Aí você já colocou lá, qual que é a fórmula que a gente tem de combinação? NPAP, N fatorial, dividido por P fatorial, N menos P fatorial. Então, recordando, essa é a fórmula de combinação. Gente, uma vez um aluno me perguntou assim, Cássio, mas como é que eu vou saber quem que é N e quem que é P? Aí ele mesmo se deu uma resposta que eu achei ótima. Falou assim, Cassinha, eu posso pensar que o N sempre é o maior e P sempre é o menor? Pode. Não vai dar errado nunca, tá? A Cassinha, ao pé da letra, gente, o que a gente fala? Que uma combinação de N, P, A, P são todos os subgrupos que eu posso formar com P elementos escolhidos dentre os N elementos que eu tenho disponíveis, tá? Pode ocorrer de N e P ser iguais tanto na combinação quanto no arranjo? Pode sim, tá? Mas lembra que são casos excepcionais, mas é possível sim, beleza? Ok. Queridos, neste caso aqui, então, eu já sei que é um caso de escolha, eu já sei que é combinação, eu poderia simplesmente jogar o quê? Na fórmula. Se eu vou jogar na fórmula, é combinação de 5, 2 a 2, correto? Então, eu só vou substituir em fórmula. Então, ficou assim, 5 fatorial, dividido por 2 fatorial, 5 menos 2 fatorial. 5 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 3 fatorial. Vou abrir o 5 até onde, galera? Até o 3, não é isso? Então, ficou 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 2 fatorial, vamos abrir. Ah, Cassinha, mas 2 fatorial é 2. Eu sei. Eu gosto, gente, de colocar esse 2 vezes 1, porque sempre tem um aluno mais doidinho aí. E um dia, tem dúvida. Gente, vamos lá. Tem hora, por isso que as turmas presenciais, elas são boas, tá, galera, do online? Por quê? Elas são um termômetro para nossos professores. Então, por isso que eu falo, eu não abandono 100% das minhas turmas presenciais, por quê? Ela é aquele feedback mais rápido que a gente tem. Então, tem hora que você fala assim, não, ninguém vai ter dúvida nisso, não. Aí o menino surge umas dúvidas meio doidas. Uma vez o aluno falou assim, Cassinha, mas não ia até o 0, não? Eu falei, até porque pensa, se eu tenho um produto e eu tenho qualquer coisa vezes 0, qual que é a resposta? 0, então não faria sentido. Então, eu prefiro, principalmente dando aula, pecar pelo excesso. Você, se já tem um domínio maior, beleza, pode fazer direto. Aí, cada aluno aí do outro lado vai pensar, vamos dizer assim, a destreza dele. Se você tem mais destreza já no conteúdo, vai mais direto. Não, Cassinha, estou engatinhando, então anota tudo. Eu sempre aconselho o meio termo, tá? A gente tem coisa que você vai fazer mais direta, tem coisa que você vai fazer mais passo a passo. Você tem que pensar assim, você tem certeza absoluta? Então, beleza, faz direto. Se você acha que talvez, quem sabe, de repente, quem sabe, você pode errar, não faz bonitinho. Então, queridos, esse fatorial com esse fatorial, tchau, tchau. Então, ficou 5 vezes 4, ficou assim, 5 vezes 4 dividido por 2. E a gente encontrou 10. Então, ou seja, tem 10 maneiras diferentes de eu formar uma comissão com 2 pessoas, 2 mulheres. Fechou? Beleza. Ok, difícil? Não, eu identifiquei que era combinação, joguei na fórmula e fui ser feliz. Tá. Só que vamos conversar agora um pouquinho. Imagine que eu quisesse fazer a mesma questão, só que resolver sem fórmula. E aí? Quero resolver sem fórmula. E aí? Vamos pensar o seguinte? Imagine, vamos pegar nosso aluno Joãozinho, ok?
Gente, quem que é Joãozinho? É um aluno fictício que eu uso para dar exemplo em sala de aula, tá? Diz que eu tenho uns alunos que eu uso o nome correto mesmo, mas Joãozinho e Maria são 2 alunos fictícios. Então, imagina Joãozinho está podendo, passou num grande concurso, beleza? E ele vai fazer uma viagem para Fernando de Noronha, certo? Mas Joãozinho não quer ir sozinho. E aí ele tem 5 mulheres que estão querendo ele, né? Porque ele já passou num grande concurso, âmbito federal, analista. Então, Joãozinho está assim, top de linha. Então, Joãozinho vai fazer a árdua tarefa de escolher 2 pessoas, 2 mulheres, para fazer uma viagem com ele para Fernando de Noronha. Tá? Então, esquece a resolução de cima, eu quero resolver sem fórmula. Quando a gente fala em análise combinatória, resolver sem fórmula, nós estamos falando daqueles velhos tracinhos, não é isso? Ou seja, de uma forma geral, estou falando em utilizar o princípio multiplicativo para resolver a questão, tá? Gente, quando eu uso esses tracinhos, o cara que eu ponho aqui em cima, ele refere-se ao número de possibilidades para aquele evento ocorrer. Então, lá, pensa essa situação, o Joãozinho tem lá 5 mulheres na frente dele e Joãozinho vai escolher 2 das 5 mulheres para viajar com ele. Gente, para a primeira mulher, Joãozinho tem quantas possibilidades de escolha? 5. Ele pode escolher qualquer uma das 5 mulheres, não é isso? Vamos supor que Joãozinho escolheu Ana, beleza? Ele escolheu a Ana. Escolheu, já está escolhido, tá? Aí ele vai escolher uma segunda mulher. Então, ele tinha 5, já escolheu uma, sobrou 4 possibilidades. Então, Joãozinho vai escolher mais uma. Para a segunda mulher, ele tem quantas possibilidades de escolha? 4, beleza? Então, lembra lá, Joãozinho está lá quietinho, reinando soberano. Ele tinha 5 opções para escolher a primeira mulher e 4 opções para escolher a segunda mulher. Fechou? Beleza. Primeira coisa, gente, vamos lá. Eu já sei que eu não posso simplesmente multiplicar 5 vezes 4, porque isso dá 20, eu já sei que o resultado dá 10. Só que a pergunta aqui é conceitual. E não falar assim, que está errado, a gente está vendo, porque 20 não é igual a 10. A pergunta para você é, por que eu não posso fazer só isso aqui? Por que eu não posso simplesmente fazer esse 5 vezes 4? Hã? Isso mesmo. Porque a ordem não faz diferença. O que acontece? Quando eu faço esse 5 vezes 4, eu estou considerando que a dupla do Joãozinho, vamos supor que ele escolheu Ana e Beatriz. Se ele tivesse escolhido Beatriz e Ana, gente, o grupo de mulheres que vai com ele é o mesmo. O que eles vão fazer lá? Não sei, não é da minha conta nem da sua. Joãozinho vai lá, feliz da vida, para Fernando de Noronha, com Ana e Beatriz fazer o quê? Não é da nossa conta. Tá podendo. Beleza? Então, olha só. Por que eu não posso simplesmente fazer esse 4 vezes 5? Porque ao fazer esse 4 vezes 5, eu estaria considerando que a dupla Ana Beatriz e Beatriz e Ana são duplas diferentes. No entanto, nesta questão, Ana Beatriz e Ana é a mesma dupla de mulheres que vai com João. Então, quando eu falo em fazer sem fórmula um exercício de combinação, eu parto desse princípio, só que eu tenho que corrigir o meu erro. Como é que eu corrijo? Vocês percebem que para cada caso certo, eu conto um caso errado? Então, eu estou contando em dobro. Para cada um certo, vem um errado. Então, o que eu faço? Divido por quanto, galera? Pessoal aí do online, quando eu faço uma pergunta do lado de cá, é para você responder aí, tá? Por quê? Se eu estou perguntando, é porque eu preciso que você pense na sua resposta, para você ver se você está bem, está mal ou está bem mal. Tá? Se você fica aí na passividade, você não vai conseguir perceber esses detalhes, tá? Divido por quem? Ah, isso mesmo, por 2, porque eu estou contando em dobro. Então, 5 vezes 4, 20 sobre 2. Aí, sim, eu acho quem, gente? Os mesmos 10 elementos, beleza? Então, voltando o tape, gente, quando eu tenho uma questão de análise combinatória e quero fazer sem fórmula, eu faço meus tracinhos,
Quando eu falo faço tracinho, tradução disso, eu vou começar pensando no princípio multiplicativo. Porém, contudo, você tem que lembrar que, como a ordem não faz diferença, eu estou contando para mais. Então, ou seja, eu faço errado e depois eu corrijo o meu erro. Como? Sempre como for um caso de combinação e eu for fazer o princípio multiplicativo, eu estou contando para além. Como é que eu corrijo o meu erro? Divido. Então, nesse caso, Ana, Beatriz, Beatriz e Carla, estou contando a mesma dupla 2 vezes. E aí, o que eu faço? Eu divido por 2. Tá claro isso? Beleza. Copiou? Tirou? Beleza.